Boa noite a todos e que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês. Amém? Vamos iniciar esta noite, mas antes eu quero parabenizar todas as mães, porque hoje é um domingo especial, Dia das Mamães, e eu quero dar os parabéns a todas as mães que estão nos assistindo, a todas as mães, que têm apoiado e guardado assim os seus filhos. Porém, eu quero mandar um grande abraço para aquela mamãe que em especial ela é mãe e pai. Aquela mãe que serviu de esteio, é aquela mãe que é o alicerce da casa, é aquela mãe que na ausência do pai, ela se torna um ponto referencial para os seus filhos. Então a você, mamãe, que é mãe e também é pai, tá? Um grande abraço e um feliz Dia das Mães. Também quero mandar um alô especial para aquelas mamães que tiveram seus filhos precocemente. Aquelas mães batalhadoras, guerreiras, infelizmente muitas delas se saíram muito bem, sozinhas, tá? E criaram seus filhos com grande dificuldade, muitas delas deram estudo, faculdade, fizeram do seu filho alguém para que o dia de amanhã pudesse se admirar. Então você também, mãe, meu grande abraço, um feliz Dia das Mães. Não poderia ser diferente, então, nesta noite, a gente falar sobre as mamães. E o Senhor Deus me deu uma palavra no meu coração, referente às mamães. Amém? Vamos estar iniciando, então, mais uma live. Quero agradecer a Deus por este momento, primeiramente a Ele, que sem Ele nada disso poderia estar acontecendo. Então eu agradeço a Deus por este momento, eu agradeço a Deus também pela minha existência, agradeço a Deus por Ele ter me escolhido, aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz que não é nós que escolhemos a Ele, e sim é Ele quem nos escolhe. Então eu agradeço a Deus por tudo isso que Ele tem feito e operado em minha vida. Sou o pastor Celso da Igreja Presbiteriana Renovada, estamos aqui mais uma vez nesta noite, um dia muito especial, comemorativo, o Dia das Mães, para estarmos então trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Antes disso, iniciamos também com uma oração. Quero que você feche os seus olhos, preste bem atenção nas palavras que você vai estar ouvindo e vamos clamar ao Papai do Céu por graça e por misericórdia. Amém? Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, para agradecer ao Senhor, ó Deus, pelos Seus feitos em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, porque até esse presente momento, Senhor Deus, o Senhor tem nos agraciado com o dom da vida, Senhor. Enquanto milhares de pessoas, Senhor Deus, desceram à sepultura, o Senhor tem nos agraciado, Senhor Deus, aleluia, com fôlego de vida. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo Senhor ter cuidado de nós neste dia, Senhor Deus, suprindo as nossas necessidades, Senhor Deus. Por isso, ó Pai, nós tivemos na manhã o café da manhã, Senhor, o almoço, o cafezinho da tarde, a janta, ou possivelmente mais tarde teremos a janta. Senhor, enfim, nós agradecemos ao Senhor pelo Senhor ter visitado, Senhor Deus, o nosso celeiro e a nossa despensa. Muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter guardado também, Senhor Deus, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos bens, os nossos animais. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e operado em nossas vidas. Mas nesta noite, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor use, Senhor, de nossas vidas aqui, ó Pai, para falar por estas pessoas, Senhor Deus, que estão nos ouvindo, Senhor Deus, e posteriormente, Senhor Deus, estarão nos ouvindo, para que esta palavra, Senhor Deus, que vinda do Senhor, ó Deus, porque de mim eu não tenho nada para oferecer para eles, ó Deus, possa impactar, Senhor Deus, as suas vidas, Senhor Deus, possa servir, Senhor Deus, de referencial, ó Pai, de um ponto de apoio, Senhor Deus, um ponto de equilíbrio, Senhor, para que eles possam, Senhor Deus, tomar decisões, Senhor Deus, acertadas, direcionadas pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo conduza este momento para a glória do Teu nome. Fique conosco, Senhor, continue conosco. Nós te pedimos, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças nós damos ao Senhor nosso Deus,
porque até aqui Ele tem nos guardado. Muito obrigado a você que está nos assistindo aí, né, nesta noite maravilhosa, noite festiva, né, o qual tivemos a comemoração no horário do almoço. Muitos fizeram o seu churrasquinho com as suas mamães, né, e também aqueles que já perderam as suas mães, que o Senhor Deus conforte os vossos corações e que vocês possam suportar até o dia, aleluia, da partida desta terra aqui, porque a vida continua, isso nós sabemos. Porque é muito difícil para você, mamãe, que está nos assistindo, aleluia, enterrar um filho. Nós sabemos disso, que é muito difícil uma mãe, muito doloroso, né? Muito árduo para uma mãe enterrar um filho. Porque o natural, né, das coisas é os filhos enterrarem os pais. Porque os pais já viveram os seus dias aqui na terra, né? E já devido à sua idade avançada, aos seus problemas de saúde, né? Então é normal os filhos enterrarem os pais nas suas velhices, tá? Então a você que está nos assistindo aqui nesta noite e já também não tem a sua mãe, tá? Que Deus abençoe e conforte o seu coração. Amém? Aleluia. Para você também, né, que tem mamães aí, aqueles que têm vovó, né, que vovó já é duas mães, já tem praticamente mais do que a mamãe, né? Tem muitas pessoas que foram criadas com a avó, como eu fui criado com a minha avó. Tenho uma grande saudade da minha vovó, que Deus assim o tenha, né, em seus braços. Mas eu fui criado com meus avós e tive grandes aprendizados com a minha avó. Que Deus a tenha e que seja, aleluia, abençoado aquele que ainda tem a sua avó, ou a mais, ou aquele que já tem a sua bisavó, né? Ou a você que já é bisavó de algum, você já tem bisneto, né? Deus abençoe e conserve os seus dias ainda um pouco mais aqui nesta terra. Amém? Aleluia. Você que está com a sua Bíblia Sagrada, né? Nós temos aqui uma mensagem do Senhor que fala exatamente desta mãe, esta mãe guerreira, esta mãe que teve um conforto e depois de tudo isso, né, achando que nada iria acontecer de anormal, um dia o chão se abre e ela perde todo o sentido da sua vida, ficando ela e apenas o seu filho. Então essa história eu quero que você preste muito bem atenção, porque esta palavra vai falar também ao seu coração. Amém? E está no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, e o versículo é o de número 14. Gênesis 21, do 14 em diante, né? Que fala Agar no deserto. Agar no deserto. E diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Então essa história, aleluia, é desta mulher chamada Agar. Mas para nós lembrarmos algumas coisas, nós vamos então relembrar um pouco a história desta mulher. A Bíblia Sagrada diz que Abraão, tinha sua esposa chamada Sara, e Sara sabemos que era estéril, não podia dar filho. Abraão tinha uma promessa de Deus que da sua descendência faria uma grande nação, e se estava se passando os anos aqui, passando os anos, e Sara não poderia gerar, porque Sara já estava com a idade já bem avançada. Então ela teve a brilhante ideia. Ela tinha uma egípcia, uma escrava chamada Agar. Então ela pegou Agar, deu-a
né, como esposa, né, a Isaac, a Abraão, seu marido. E Abraão então a tomou, deitou-se com ela, e ela então teve um filho, e nasceu então Ismael. Nós sabemos então que a Bíblia Sagrada diz, né, que este menino era fruto de Abraão, porém com a egípcia, com a escrava da sua esposa Agar. E o menino então cresceu, né, e habitou, né, as tendas do pai Abraão, e com aquilo a sua mãe, né, Agar, teve todas as regalias possíveis dentro daquela casa, juntamente com o seu senhor, né, Abraão. E a Bíblia Sagrada diz que ela já estava num conforto, tudo que queria ela tinha, comia-se do bem, do melhor, deitava em esplêndida cama, né, tinha um teto sobre a sua cabeça, tinha os melhores alimentos, né, e tudo isso a Bíblia Sagrada diz que ela estava então gozando de uma grande fartura, né, não tinha nada que se queixar, porém, né, tinha do bom e do melhor. Nós sabemos que tudo isso um dia pode passar. Para muitos que hoje estão nos assistindo, já teve do bom e do melhor, teve uma vida sossegada, teve uma vida triunfante, e hoje, aleluia, devido aos acontecimentos da vida, hoje está passando algumas situações difíceis. Muitos perderam os seus bens, né, e hoje passa uma situação muito difícil. Saiu daquela zona de conforto, né, e hoje está passando algumas situações de dificuldades. Então você que já teve uma experiência assim, preste bem atenção, tá, nesta mensagem. A Bíblia Sagrada diz que Agar, então, enquanto tinha tudo, estava tudo bem. Estava tudo bem. O seu menino estava crescendo, né, dentro da casa do pai, mas certo dia Deus então cumpre a palavra que ele tinha, cumpre a promessa que ele tinha feito a Abraão, e abre a madre da esposa dele, Sara, e ela então vem a conceber um filho. Com 90 anos de idade já, ou mais, Abraão já com 100 anos de idade, então resolve-se Deus abrir a madre daquela senhora, avançada em dias, e ela tem um filho, né? E nasce então a história de Isaac. A Bíblia Sagrada diz que os dois começaram a crescer juntos, porém Ismael já era mais de idade, um pouco mais velho, e Isaac um pouco mais novo. Mas a história depois, mais para frente, diz que Abraão faz um banquete para desmamar o seu filho. Não sei a idade certa, a Bíblia não fala a idade certa quando os filhos eram desmamados, mas ele já estava, né, sendo desmamado, e com isso o seu pai fez um banquete, uma grande festa dali. E ali naquele momento, naquela festividade toda, tá, Sara, sua mãe, viu Ismael, né, zombando, caçoando do seu irmão mais novo, e isso a deixou muito irritada, muito irritada. E ela então chega ao seu esposo, ao seu marido, chega a Abraão e diz: olha, eu não quero mais esta mulher na minha casa, juntamente com seu filho. Coloque-o então, mande eles embora, porque esse menino não vai ser herdeiro junto com o meu filho. Então despeça eles, manda eles embora deste lugar, porque eu não quero mais, manda embora dessa casa, que eu não quero mais, né, eles vivendo juntamente conosco. Aquilo pareceu muito mal, muito dolorido a Abraão, porque Ismael era seu filho, e ele ficou muito pensativo ali do que fazer, do que tomar a decisão. Então Deus aparece para ele e fala: olha, ouve a voz da sua esposa Sara, e tudo que ela lhe disser você faça, porque eu sou como Ismael, por ele ser descendência seu, então eu serei com ele também, abençoarei ele. Levanta então bem cedo, entra na palavra que nós lemos aqui, que Abraão levanta bem de madrugada, tomou o pão, né, e um odre de água, ou seja, uma botija, um cantil, uma vasilha de água, né, bem fresquinha, né, e deu, e colocou tudo isso nas costas de Agar e falou assim: olha, vai embora você e seu filho. Pegou o menino, colocou em seus braços e você vai. Aquela mulher deve ter tomado um choque muito grande, porque a Bíblia Sagrada diz que ela saiu andando errante, né, pelo deserto de Berseba. Saiu sem rumo, sem direção, sem fazer um planejamento, sem fazer nada disso. Ela saiu assim, sem destino, durante aquele deserto. E todo mundo que sai durante uma peregrinação desse tipo, amados, quando nós vemos que nós não temos
uma luz no fim do túnel, quando nós temos uma direção, principalmente a direção da parte de Deus, nós saímos como essa mulher, errante, saímos assim, quase que cegos. E ela tinha consigo uma botija de água e pão, somente isto. Então, enquanto tinha pão, enquanto tinha água, ela estava caminhando naquele deserto. Mas chega um momento aqui que a história conta que acabou, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, ou seja, acabou-se a água. Água é vida, sem água nós não conseguimos se manter. Então a Bíblia Sagrada conta que acabou a água e ela, para não ver o menino morrer de sede, porque o menino com certeza estava pedindo água, estava com muita sede, então ela pegou aquele menino, colocou debaixo de alguns arbustos, umas árvores pequenas que dá no deserto, na sombra, deixou ali e se afastou do menino, cerca aí de 200, de 100 metros mais ou menos, que chega de um tiro de um arco de flecha. Então afastou-se do menino e ficou olhando o menino de longe, porque ela não queria ver o menino morrer perto dela, não queria ver o menino morrer em seus braços. E ali ela começou a lamentar muito sobre o seu filho, é o único filho que ela tinha, era a única coisa mais preciosa da vida dela, era aquilo que ela saiu de mais precioso daquele lar, foi o filho dela. Ela podia dar a sua vida por ele, como muitas mães fazem, tiram do próprio alimento, tira a comida da própria boca para tratar dos filhos. Eu lembro de história de muitas mães que deixam de comer, deixam de se alimentar, mas não deixam de alimentar os seus filhos. Isto é o instinto de mãe. Ela prefere passar fome, mas não deixa os seus filhos passarem fome. Agora aquela situação era diferente. Ela não tinha água para dar para o seu filho. Com certeza nessa caminhada ela evitava de beber água para poder suprir a necessidade do filho. Quem sabe nesse momento ela caminhava naquele deserto com grande sede, mas não podia beber a água da vontade que ela gostaria de beber, porque o seu filho poderia ter sede e não teria água. Mas chega um momento que não teve mais jeito. Acabou-se a água e o menino agora está com sede. A mãe então, para não ver, ela se afasta e fica ali desesperada, chorando, com certeza devia estar clamando a Deus, porque aprendeu a adorar a Deus dentro da casa de Abraão. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento o anjo do Senhor aparece a Agar e diz: Agar, o que tens? O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Com certeza o menino estava clamando também, estava chorando, porque havia uma promessa na vida de Abraão, que da semente dele ele faria uma grande nação. Mesmo sendo algo que Deus não tinha aprovado, Deus não ia desamparar aquele menino, porque era da descendência de Abraão e Deus também iria abençoar aquele menino. Então ele disse: olha, erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A promessa estava sobre a vida do menino. A promessa estava sobre a vida do menino. E Agar estava desesperada, como mãe. Qual a mãe que não ficaria desse jeito? A Bíblia Sagrada diz que qual o filho que se ele pedir um pão, lhe dará uma cobra. Então, amados, a Bíblia Sagrada diz que mãe, aleluia, pode fazer de tudo pelo seu filho. O pai, nem tanto, mas mãe, dá a sua própria vida pelo seu filho. Então, nesse Dia das Mães, essa história é para você, mãe. Mãe guerreira, mãe que luta, mãe que faz de tudo para trazer o alimento para casa, mãe que faz de tudo para que cuida do seu filho. Você pode perceber, o marido vai lá, deita na cama e ronca, a mãe não consegue dormir enquanto não chegar o último filho dentro de casa. A mãe não consegue ter um sono tranquilo, sabendo que o filho está para fora de casa. Ela não consegue ter um sono tranquilo. Ela fica preocupada, deve ligar umas par de vezes para ele: filho, onde você está? Está tudo bem? Pelo menos ouvir a voz do filho e saber que está tudo bem. Esta é a mãe. E todas as mães são assim. O carinho delas é enorme. O amor delas é enorme. Porém, o amor de Deus, ele é superior ao amor de mãe.
Porque a palavra de Deus diz que mesmo que a mãe desampare um filho, Deus nunca desamparará. E a história ainda continua, dizendo que Agar, estava desesperada e Deus tinha dado uma ordem para ela se levantar, erguer o rapaz, pegar em sua mão, porque havia uma promessa também na vida daquele rapaz. E depois a Bíblia diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Amados, o poço estava ao lado dela. A água estava ao lado dela. Mas devido à situação tão difícil que ela estava atravessando naquele momento, e o foco dela era no filho, a preocupação era no filho, ela não conseguia ver a água, o poço que estava bem próximo dela. Isso lhe causou uma cegueira, ela não conseguia ver. Amados, você que vem atravessando situações difíceis na vida, independente se é mãe ou pai, agora é para todos, é uma forma geral agora, vem atravessando situações tão difíceis, você tem focado os seus olhos, no alvo, o problema. Você tem dado atenção demasiada ao problema que te aflige. Isso não tem tempo de você olhar ao redor e ver a bênção de Deus. A bênção de Deus para a vida de Agar estava bem próxima, mas ela não conseguia enxergar ao lado, ela não conseguia olhar em volta dela, porque os olhos dela estavam fitados, estavam fixos no menino, ou seja, lá naquele problema, a situação que estava tirando o sono, fazendo com que ela chorasse, fazendo com que ela desesperasse, era exatamente o menino que estava naquelas condições e morrendo de sede naquele deserto. E ela não conseguia ver o que passava em volta dela. É isso. Os nossos problemas não podem nos tirar a atenção. Deixe, aleluia, os problemas, que eles, aleluia, não vão influenciar na sua vida a ponto de levar você a um desespero muito maior. Desespero esse que muitos tiram a sua própria vida. Em muitos casos é assim, que os problemas, as dificuldades foram tantas, que o melhor caminho que ele achou naquele momento, ou que ela achou naquele momento, foi tirar a sua própria vida. Deus, aleluia, não se interessa pela morte do homem. Deus se interessa pela vida dele, e vida com abundância, segundo a palavra de Deus. Então você deve estar com tantos problemas que você não está conseguindo ver uma saída, a solução. Então pare, espere Deus agir na sua vida. Não fique com os olhos fixos no problema. O problema não pode ser maior do que o seu Deus. Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diz ao seu problema o tamanho do seu Deus. Agar abriu os olhos e viu um poço bem próximo dela, com águas limpas, e a Bíblia Sagrada diz que ela foi, retirou água, encheu o odre, que já estava vazio, encheu aquela vasilha e levou o menino para beber. Aquele menino saciou então a sua sede, e daquele momento em diante, a Bíblia Sagrada aqui diz que ele habitou no deserto de Parã, foi flecheiro, toda a descendência de Ismael habitou em tendas naquela época, e Deus fez deles uma grande nação. Teve sim um final feliz. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o exemplo dessa mãe, que deve estar acontecendo com muitas mães neste momento, preocupações, o que fazer, as portas já se fecharam, não vejo uma luz no fim do túnel. Então para você, mãe, e para você também que não seja mãe, mas esteja passando situações semelhantes, espere a Deus agir na sua vida. A Bíblia Sagrada diz que no final Deus o abençoou, e aquela dificuldade foi superada. Então não há tempestade que dure para sempre, e não há problema que fica te assolando, pelo resto da sua vida. Vai chegar um momento de tranquilidade, vai chegar um momento de bonança.
Eu sei que você deve estar pensando o que você vai fazer amanhã, como você vai fazer amanhã. Amanhã pertence a Deus e Deus vai fazer a obra na sua vida, desde que você deixa Deus agir. Você deixe Deus operar na sua vida. Entregue a sua vida a Ele e Ele tudo fará para você. Não acha que não pense você que no dia de amanhã, a partir do momento que você entrega seus problemas, suas dificuldades nas mãos de Deus, amanhã vai estar resolvido. Não, também não é desse jeito. Continue a sua vida normal, labutando, trabalhando, se esforçando, e Deus vai assim te recompensando e assim vai te abençoando. Tá? A vida nossa, ela sempre será assim, cheia de altos e baixos. Eu sei que isso é normal, é constante na vida de cada um. Tem momentos que você está bem, feliz, contente, está no auge, está a mil maravilhas, como se diz aí fora, né? Está numa situação muito boa, mas vai chegar um tempo, né, que a situação pode ser inversa e você pode cair num momento de tristeza, num momento de angústia, num momento em que você, por uma atitude errada, sem consultar a Deus, lógico, né, não deu certo os seus planos, não deu certo aquilo que você imaginou, e aquilo foi se afundando e levando você, né, muitos de nós, levando também para uma profunda depressão. Amados, então, para que você viva bem a sua vida, tranquilo, sossegado, é só deixar Deus agir na sua vida, conduzir a sua vida. Muitos de nós hoje, tá? Muitos de nós hoje diz: eu vou deixar Deus, vou confiar em Deus, mas demora às vezes a providência um pouquinho. Nós achamos que Deus está atrasado, e Deus nunca está atrasado, também nunca chega adiantado. Deus chega no momento exato, segundo a vontade e o querer dele, tá? Mas nós achamos que Deus está demorando para agir, Deus está demorando para entrar com providência, e tomamos nós decisões incorretas, lógico, né? E isso acarreta então situações mais difíceis para nós. Então, porque a Bíblia Sagrada diz que um abismo gera um outro abismo. Então vamos ficar firmes na presença de Deus, não vamos desesperar como Agar, não vamos sair assim sem rumo, não, pensa, espera, né? Vê tudo. Outra coisa, demore para responder muitas coisas, ouve atentamente. Por isso que Deus é perfeito, fez você com 2 ouvidos, tá? E espere um pouquinho, né? Solte as palavras da sua boca pausadamente, com sabedoria, tá? Meça bem o que você vai falar, para que aquilo que você for falar, mesmo você estando na razão, não venha ofender o seu semelhante, não venha machucar o seu semelhante com palavras, tá? Atrás de mim aqui tem uma parede, vocês podem ver, abaixo desse quadro aqui tem uma parede branca. Agora imagine você que eu vou ali, vou bater um prego naquela parede, eu quero descer aquele quadro. Aí depois eu vi que eu desci o quadro, não ficou bom, não ficou legal, o quadro ficaria lá em cima, onde ele está. Aí eu pego o quadro, levanto ele, ponho na posição normal e vou lá e vou tirar aquele prego. O que vai acontecer? Vai ficar um buraquinho, e uma parede branca daquela lá vai ficar bem visível. É assim as palavras que nós falamos sem sabedoria, machuca as pessoas. Então seja cauteloso no que falar. Deus é perfeito, fez você com 2 ouvidos para você ouvir melhor, tá? Mas fez você com uma boca só para que você fale menos, tá? Então tudo na sua vida, faça com sabedoria, faça pausadamente, não se desespere diante as dificuldades, os problemas. Deus vai te exaltar no momento certo, Deus vai entrar com providência no momento certo, Deus vai fazer tudo, aleluia, se você assim permitir, tá? Não se preocupe que as coisas vão vir hoje, amanhã, não se preocupe não, deixe que Deus sabe o momento certo para agir, apenas você deixa Ele trabalhar. Não vamos ser como Agar, sair assim errante pelo seu deserto, sem rumo ali, porque enquanto tinha comida e enquanto tinha água, está tudo bem, estava tudo bem para ela. Ela não se importou que o deserto é algo, né, de solidão, é lugar de sofrimento, ela não estava se importando, tinha comida e tinha água. Tinha comida, tinha água, tinha companhia, que era o seu filho. É assim que acontece com a gente.
Enquanto nós temos o que comer, o que beber, o que pagar as nossas contas, enquanto nós estamos sadios, não estamos enfermos, não precisamos entrar em farmácia, enquanto nós temos pessoas que nos cercam, que nos amam, que nos rodeiam, está tudo bem. Mas vai chegar um momento em que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai procurar aquele amigo e você não vai encontrar. Você vai procurar, aquela zona de conforto que você estava acostumado e ela acabou. É neste momento, amados, que nós socorremos a Deus. Porque enquanto está tudo bem, muitos de nós esquecemos de Deus. Temos tudo. Por que Agar não clamou a Deus no início, quando tinha água e quando tinha comida? Foi deixar para clamar a Deus depois que acabou tudo isso. Esse é o grande defeito do ser humano. Agradecer a Deus na fartura, amados. Agradecer a Deus enquanto temos. Agradecer a Deus enquanto gozamos de saúde, de felicidade. É este momento de agradecer a Deus. Agradecer a Deus em todos os momentos, diz a Bíblia. Mas nós só queremos saber de Deus em momentos difíceis, no socorro, na angústia, na tristeza. E você já percebeu que a oração que você faz nestes momentos, parece que ela sai do fundo da sua alma, num desespero tão grande para falar com Deus. Mas quando você está no bom, no melhor, aquela oração vira mecânica, vira algo assim muito monótono. Sabe, tem uma diferença muito grande da sua oração, da minha oração no momento de bonança e no momento de tristeza. Mas Deus não quer isso daí de você. Ele quer que você adore a Ele nos momentos felizes e também nos momentos tristes. Não importa a situação que você esteja atravessando, adore a Deus, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito e operado na sua vida. Agar foi deixar para orar, foi lembrar de Deus quando as coisas já não tinham mais solução. Quantos seres humanos correm para Deus neste momento? Momento de desespero, momento de angústia, de tristeza. Quantos de nós só lembramos de Deus nesta hora? Eu não sou Deus, mas se fosse um de nós, seres humanos, Deus como você, eu, com certeza nós teríamos aquela pirraça, ali dentro. Não, agora eu vou deixar ele sofrer um pouquinho, ele só lembra de mim nessas horas. Mas Deus não é assim. Deus, você clamou, Ele está pronto para te ouvir e te responder. Não importa se você está procurando Ele só nesses momentos, Deus não liga. O amor dele é incondicional. É incondicional. Quando eu falei assim, que acima da mãe tem Deus, uma mãe também é desse jeito. O filho pode ser o que for, pode causar a preocupação que for para a mãe, mas a hora que ele precisa, a mãe está lá do lado. Pode ser que ele não reconheça a mãe como deveria ser reconhecida quando ele está naqueles momentos bons da vida dele. Mas quando ele cai numa profunda tristeza, quem é a pessoa que vai lá dar um ombro para consolar? É a mãe. É a mãe. Filhos são assim. Enquanto as coisas vão indo tudo bem, também não lembra da mãe. Mas quando as coisas estão ruins, corre para o colinho da mamãe. Na hora de chorar, corre para chorar no colinho da mamãe. Agora transforme essa cena que você está imaginando. Você e Deus. Nos momentos difíceis você corre para Deus. Nos momentos difíceis você vai chorar na presença de Deus. Por que nós servimos a Deus pelo que Ele pode fazer para nós? E não servimos a Ele pelo que Ele é na nossa vida. Nós estamos invertendo um pouco os valores. Nós estamos invertendo os valores. Deus não é um SOS apenas, um pronto socorro.
Nós encaramos Deus num momento de desespero, pode correr lá com Deus que Ele resolve. Não é assim não, amados. Eu sei que Ele resolve, mas eu quero que você entenda nesta noite que Deus tem que ser lembrado em todos os momentos da sua vida. Você já fez a sua oração hoje matinal? A sua vida está tudo bem, né? Sua conta no banco deve estar boa, não tem ninguém enfermo na sua família, a sua saúde está perfeita, as coisas para você está tudo bem. Você já fez a sua oração? Você lembrou de Deus hoje? Sabe aquela compra que você comprou hoje lá no mercado e trouxe para casa para fazer aquele churrasquinho porque é o Dia das Mães? Você consagrou a Deus? Você diz a Deus: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me permitido de eu trazer essa sacola de compra para minha casa. Ou você só vai lembrar de Deus na hora que você não tiver condição de comprar sacolinha de alimento? Naquele momento que você não vai ter condição de fazer o churrasquinho? É essa hora que você vai lembrar de Deus? Esta mãe que faz tudo pelo seu filho, enquanto as coisas estavam bem, não se preocupou em orar a Deus, só se preocupava com o filho. Meu menino é um adolescente, é um rapaz, vamos dizer, mas a mentalidade é um adolescente. Tem 22 anos de idade. A minha esposa, a mãe dele, ainda levanta de madrugada e vai orar pelo filhinho, como se fosse um bebezinho. É a mãe. Pergunta se eu já fiz isso alguma vez. Do jeito que eu deito, eu só vou acordar no outro dia. Mas se meu filho não chega, minha esposa não dorme. Ela rola para lá igual um boi no rolete, para lá e para cá. Às vezes, levanta, vai lá no quarto para ver se ele já chegou. Esta é a verdadeira mãe. E todas as mães são assim. Todas as mães são assim. Porém, os nossos filhos não reconhecem isso. Você, filho, pode não reconhecer isso, mas um dia você vai ser mãe e você vai saber dar valor. O seu filho pode não dar valor a você, mas naquele dia você vai dar valor à sua mãe. Puxa vida, por que eu não aproveitei a minha mãe enquanto eu pude? Zelar por ela, cuidar dela, ser mais atencioso com ela. Eu só quis curtir a vida. Eu só quis ir na onda do momento. Os jovens são assim. A mente deles está só no que rola no momento. Para mim não ser careta, não ser atrasado, não ficar para trás, eu tenho que acompanhar os meus amigos. Eu tenho que ir na cabeça deles. E jovem, geralmente não escutam conselhos de mãe, viu? Mãe fala, parece que entra aqui, sai por aqui. Porque jovens não escutam. Mas um amigo falou, o meu amigo lá falou, eu vou fazer. Mas mãe, parece que não serve para aconselhar. Mas não importa se o filho não está obedecendo o que a mãe está dizendo, a mãe sempre vai ficar do lado do filho. Deixa eu dizer outra coisa para você. Você já viu mãe que tem filhos em presídios, em cadeias, e quando vai visitar, a humilhação que elas passam de ser revistadas? Conforme os presídios aí, elas têm que ficar nuas. Olha os que elas se sujeitam pelo filho. Agora, será que um filho visitaria uma mãe se estivesse na cadeia dessa maneira? Mãe suporta tudo. Então, feliz Dia das Mães para vocês hoje, mamães. Que vocês sejam recompensadas por aquele que fez os céus e a terra. Somente Ele pode recompensar vocês. Somente Ele pode confortar os seus corações naqueles momentos de grande preocupação pelos seus filhos. Só Ele que pode entrar com socorro e com providência. A você, mamãe, que perdeu o seu filho, eu sei que isso é uma dor irreparável, tá? E eu não sei o que você está passando, porque eu não perdi nenhum filho meu, louvado seja o nome do Senhor.
mas infelizmente isso aconteceu na sua vida. Então, para você, mamãe, que o Espírito Santo conforte o seu coração de uma forma tão gloriosa. Não é que você vai esquecer o que passou, não, o que aconteceu, não, mas que Ele conforte o seu coração, para que você prossiga o seu tempo de vida aqui na terra ainda. Que a vida continua para você, a vida continua para mim, a vida continua para nós que perdemos os nossos entes queridos. Para eles pode ter chegado ao fim, mas para nós continuamos. Então a vida continua e nós temos que vivê-la da melhor maneira possível, com o Senhor nosso Deus na direção, conduzindo os nossos passos. Tá? Então a vocês, um feliz Dia das Mães, tá? Que vocês continuem sendo essas mulheres guerreiras, né? Essas mulheres valentes, essas mulheres que não medem esforços, tá? Para fazer ou para dar à sua família, aos seus filhos, ao seu lar, o de bom e o de melhor. A vocês, um grande abraço, tá? Um ano repleto de felicidade, de alegria, tá? Todos os dias é dia de vocês, tá? Chega no Natal, é dia das mães também. Chega no dia do trabalho, é dia das mães. No dia dos pais, é dia das mães. Todo dia tem que ser comemorado o seu dia. Muito obrigado, fique com Deus, um forte abraço a você. Não faça nada sem consultar o Papai do Céu. E querendo Deus, estaremos numa próxima oportunidade, se Jesus não voltar até lá, tá? Para estar trazendo a mensagem do Senhor. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus. Confie nela, tá? Forte abraço e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre, e que você possa dizer amém. Deus abençoe, fique com Deus.